Em 1939, René Guénon, em seu livro O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, previu que a moeda física, como a gente a conhece, ia simplesmente acabar. Hoje, em 2018, 79 anos depois, a moeda física não acabou, porém a gente usa Bitcoin, cartões de crédito e transações de altos valores são todas feitas por via virtual. O problema é que esse mesmo cara previu que para a nossa civilização só haveria três saídas, que na verdade são duas. Ou a gente recuperaria a nossa cristandade sob a tutela de mestres islâmicos, o que seria a mesma coisa da outra saída que ele deu, que seria se islamizar, ou a gente cairia na barbárie. O problema é que se a gente se islamizar, o Islã é incompatível com o modelo de civilização que a gente conhece. E você vai entender o porquê disso agora. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Aprender Direito, meu nome é Max. E o tema de hoje é por que o Islã é incompatível com a civilização ocidental. Antes de começar a explicação, eu preciso dar algumas preliminares para o vídeo, né? Primeiro, se você já assistiu, se você acompanha o meu canal há algum tempo, você sabe que tem um vídeo que eu gravei alguns anos atrás, chamado Qual é o Problema do Islã? Esse vídeo é uma continuação daquele vídeo, portanto, é importante que você assista o vídeo anterior primeiro e depois venha para esse. Se você não assistiu, o link vai aparecer por aqui agora. Também é importante para poder você entender o que é que eu vou tratar nesse vídeo, que você tenha assistido, ou pelo menos esteja familiarizado com o conceito de globalismo e globalização. No meu vídeo, qual a diferença de globalismo e globalização, eu explico sobre tais conceitos. Se você está habituado com esse conceito, não precisa assistir o vídeo, pode seguir direto. E outro vídeo relevante também, para poder você entender o que é que eu vou tratar aqui, é o vídeo Porque Não Sou Mais Ateu, que é o meu último vídeo. Inclusive, algumas pessoas acharam que era o último vídeo do meu canal, e não é. Meu canal só vai acabar quando eu disser que acabou. É porque, assim, eu demorei muito para fazer outro vídeo, porque eu tenho outras atividades também. Na página do Direito a Pernambuco, eu tava fazendo lives semanais. Toda semana eu tava fazendo uma live de meia hora, uma hora, tratando sobre diversos assuntos, inclusive assuntos que eu já abordei aqui no canal. Então, se você não me segue no Facebook, vai lá e me segue, que não tem frescura não. Adiciono todo mundo sem problema nenhum, beleza? Que mais? Pode me adicionar no Instagram também. Eu também participei de um programa chamado Realidade, que passa na TV universitária daqui do meu estado. Nesse programa eu participei de um debate sobre liberação de drogas. Eu, por razões óbvias, eu era contra a liberação das drogas e... Enfim, eu vou deixar o link aqui em algum local, vai aparecer. Bom, dito isso, falar sobre o porquê o Islã é incompatível com a civilização ocidental. Quando eu falo isso, quando eu falo que o Islã é incompatível, eu não falo por uma animosidade contra o Islã, por alguma má vontade com ele. Não tem nada a ver. É porque realmente a maneira como a nossa civilização foi construída, ela é incompatível com a cosmovisão do Islã, do muçulmano. No livro chamado Closing of the Muslim Mind, do Robert Riley, que foi o livro que eu usei para fazer esse vídeo, nesse livro, que a tradução literal seria o fechamento da mente muçulmana, explica bem como é que funciona a cosmovisão do Islã, do muçulmano, especialmente do muçulmano árabe. Vamos lá. Deixa eu recobrar aqui o raciocínio. Sim. O ateísmo, ele é uma posição de negação, né? O ateu, até porque o nome ateu, a é prefixo de negação. Theos significa Deus. Significa sem Deus, como eu disse no vídeo anterior. Sem Deus, qual Deus? Qualquer um? Todos? Mas por quê? Quando você é cristão, você tem uma determinada cosmovisão, e cosmovisão ela é o princípio que rege a sua realidade, que molda toda a sua realidade. Inclusive, eu recebi um questionamento de um amigo meu, que ele disse o seguinte: mas Max, no vídeo anterior, você não disse que o seu canal era um canal que tratava sobre geopolítica, filosofia, enfim, por que você está tratando de religião? Eu gostava muito mais quando você fazia um vídeo que era só sobre política, mas não tinha nada a ver com religião, porque religião é uma coisa de cunho pessoal. Veja só, meu nobre, é aí onde você se engana. Por quê? A religião, mesmo que você não a siga, de alguma forma ela influencia você. Porque toda ação, nem falo só da ação geopolítica, mas toda ação, pessoal, ela parte de pressupostos que você jamais questiona. Por exemplo, quando você sai para o seu trabalho, você pode parar em dado momento e começar a se questionar. Mas se eu sair, eu posso sofrer um assalto, eu posso morrer, posso levar um choque, posso acontecer sei lá o quê. E acabar não valendo a pena sair para trabalhar. Aí você vai ficar deitado em casa e nunca vai sair.
Mas se apesar de todos esses riscos você sai, é porque você pressupõe que vai dar tudo certo, eu vou trabalhar e no fim de um mês os proventos vão chegar até mim, eu vou pagar minhas contas, eu vou fazer e minha vida vai tocar. Esses princípios não são a cosmovisão, claro, mas são princípios que você não questiona para agir. E a cosmovisão é a maneira como você enxerga o cosmos, toda a sua realidade. São princípios que você não questiona. Por que você acha que o ateu que nasce num país cristão, porque o ateísmo não é uma coisa monolítica, tá? Assim, não só existe um tipo de ateísmo. Você é ateu dependendo de qual telos você está negando. Um ateu cristão, ele nega o Deus cristão, mas os princípios dele ainda são cristãos. Eu, por exemplo, apesar de ser ateu, eu sabia que uma pessoa pode ser ateu, pode ser ateia, e ainda assim, usando sua faculdade da razão, agir moralmente, saber o que é certo e o que é errado. Um ateu cristão, ele tem a ideia, é até estranho a pessoa dizer ateu cristão, parece assim, ele é ateu, mas acredita em Cristo. Não, é um ateu que está negando o cristianismo. Ele tem a ideia de que, usando a sua faculdade da razão, é possível saber o que é certo e o que é errado, e agir moralmente, ser uma pessoa boa, apesar de ser ateia. Isso é típico do ateu cristão. O ateu islâmico não seria assim, porque o Islã não pressupõe a capacidade de conhecer o que é certo e o que é errado no ser humano. E eu vou chegar lá. Deixa eu continuar aqui, recobrar o raciocínio rapidinho. Eu fiz algumas anotações que é justamente para evitar de cortar o vídeo, para eu dar uma explicação mais rápida para vocês. Sim, seguindo na Bíblia cristã, que a nossa, como eu já expliquei para vocês, a nossa civilização ela é formada, ela é um tripé, vamos dizer assim. Ela é o direito romano, a moral judaico-cristã e a filosofia grega. Por que a gente se refere a isso moral judaico-cristã, já que o judaísmo é uma coisa e o cristianismo são pelo menos duas, né? Que os evangélicos e os católicos. Por quê? A nossa cosmovisão é baseada na Bíblia, e a Bíblia cristã, ela tem uma parte, que é o livro, a Torá, o Antigo Testamento, que é o livro sagrado dos judeus, que é a Torá, ele é parte do livro sagrado dos católicos e dos evangélicos, que é a Bíblia. Que a Bíblia, a própria palavra Bíblia é uma palavra no plural, né, que significa, Biblium seria o singular, significa vários livros. Perdão. Sim, na nossa cosmovisão, o homem, diz lá no Gênesis, diz assim, no princípio era o verbo. Em tradução grega, isso está lá, Theos é Logos. Theos é Logos significa literalmente Deus é razão. Se Deus é razão e ele fez o homem em sua imagem e semelhança, há algo no homem que é capaz de apreender essa razão, de entender as coisas. A gente é capaz de chegar à verdade usando a razão. A gente é capaz de conhecer o bem usando a razão. Isso está tão arraigado na gente, tão arraigado, que até uma pessoa que é ateia parte desse pressuposto, de que é possível conhecer o bem, conhecer a verdade usando a razão. No Islã, esse princípio não existe. Não é assim que funciona no Islã. Para começar, para a gente, a ideia de direitos humanos, por exemplo, que hoje em dia é usado como escudo para bandido, né? Mas a ideia original é uma coisa correta, que faz sentido. A ideia original é de que você possui direitos pelo simples fato de ser um ser humano. Porque já que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, há algo de divino em nós. Há algo na gente que merece, assim, merece respeito, né? Merece ser mantido. É por isso até que é abjeta a ideia de aborto, né? Que eu prefiro chamar de homicídio de feto. Mas a ideia de direitos humanos ela parte exatamente disso, de que há algo em você que merece ser mantido porque você é imagem e semelhança de Deus. No Islã, como eu disse, as coisas não funcionam dessa forma. Para o muçulmano, Alá, para começar, o ser humano não é imagem e semelhança de Alá. Alá é inconcebível para o ser humano. Você não consegue apreender a ideia dele, você não consegue sequer entender as vontades dele. Você no máximo sabe quais são, o que é que ele quer, porque ele vai revelar. Vai revelar através do profeta, através do Corão, através das sunas, através dos muftis, que eles produzem o que a gente chama de fatwa, que é uma fatwa. É uma espécie de súmula vinculante. Aqui no STF, aqui no Brasil, por exemplo, quando tem uma falta de entendimento sobre alguma lei, o STF vai lá e faz uma súmula, que essa súmula assim, é uma explicação assim, essa lei deve ser aplicada dessa forma. Pá, pronto, encerra a conversa. Isso é uma fato. Só que no Islã,
Tem alguns fatos que são até engraçados. Tá? Eu vou citar aqui só para poder descontrair. Por exemplo, tem um fato aqui, o cara viu, eu não esqueci qual foi o país que ele viu, que era o seguinte, perguntava, né, para o Mufti, se uma mulher fica nua dentro de sua casa, na frente de um cachorro, ela cometeu uma ação proibida por Alá? A pessoa fala, é o quê, rapaz? Aí a resposta o fato é exatamente esse. Depende do sexo do cachorro. Meu Deus do céu. Depende do sexo do cachorro. Por quê? Se o cachorro for fêmea, então ela não fez nada de mal. Agora, se o cachorro for macho, então ela cometeu algo proibido por ela. Veja que coisa louca. Isso acontece por quê? Porque para o muçulmano, o ser humano não é capaz de apreender o que é certo e o que é errado. Porque no início, assim que o Islã estava começando a aflorar e se desenvolver intelectualmente, houve uma guerra cultural interna no Islã, de duas teologias, vamos dizer assim, dos Asharitas e dos Mutazilitas. Na teologia Mutazilita, que sofre influência do Averroes, o Averroes ele estudou Aristóteles. Se a filosofia dele tivesse, se a teologia dele tivesse vingado, o Islã estaria mais aproximado da gente, porque teria pelo menos um dos três pilares que nós temos, né, que é a filosofia grega. O Averroes entendia que a liberdade do homem era uma prova da justiça de Alá. Para a teologia acharita, não é assim. O homem não possui liberdade, porque como para os acharitas não existia a filosofia grega, era como se fosse uma espécie de fé herege. Era essa a descrição exata que um dos teólogos acharitas dava. E por eles rejeitarem a filosofia grega, eles nunca foram apresentados, ou pelo menos rejeitavam, a ideia das quatro causas, que é uma das razões pela qual eu disse para você assistir o vídeo anterior, onde eu explico as ideias das quatro causas lá de Aristóteles. Como você rejeita a ideia das quatro causas, você entende que tudo é causado apenas por uma coisa só. Ou seja, todo instante da realidade, cada coisa que acontece, é a vontade de Alá sendo exercida a cada momento. Cada instante, atomisticamente, é refeito, destruído por Alá. Dessa forma, o ser humano não é capaz de aprender isso e o ser humano não tem liberdade. Por quê? Se você tivesse liberdade para agir, significaria que existia algo que Alá não podia fazer, porque a sua ação não é livre. Por exemplo, eu levantei a mão esquerda agora porque eu quis. Ah, mas se você fez porque você quis, então você foi contra a vontade, você pode ir contra a vontade de Alá. Então a liberdade do homem seria a submissão de Alá, e isso é um absurdo. E foi essa cosmovisão que imperou no mundo islâmico, especialmente no mundo árabe. É por isso que para o Islã é impossível, é inconcebível a ideia, por exemplo, de democracia. Porque a gente aqui no Ocidente existem algumas coisas que a gente pode discutir sobre democracia, mas é assunto para outro vídeo, né? O ponto é que eleições livres, voto popular, voto universal, liberdade de imprensa, direitos iguais, tudo isso só é possível dentro de uma cosmovisão judaico-cristã. Porque, como eu disse, Deus é Logos e o homem é sua imagem e semelhança. Se você tem razão, eu posso perguntar. Se você tem a capacidade da razão, é isso que eu quero dizer. Eu posso perguntar a você. O que é que você acha disso? O que é que esse povo, quem esse povo quer que o represente nas câmaras, que seja seu presidente, enfim. O que é que eles querem de lei? O que é que eles querem para reger a vida deles? Só é possível você fazer esse tipo de pergunta se as pessoas são capazes de apreender a verdade. Se elas não são capazes de apreender a verdade, não faz o menor sentido eu perguntar para elas do que é que se trata. Você não vai pegar um monte de louco e sair pedindo para eles para votarem, porque eles são loucos. Dito isso, a democracia, a ideia de eleições livres, melhor dizendo, porque democracia é outra coisa, a ideia de eleições livres e de voto universal é inconcebível no Islã, porque essa ideia só surge, é uma resposta a algumas perguntas que o Ocidente se fez há muitos anos atrás, e que o Islã jamais se fez essa pergunta. Por não fazer, é por isso que todo governo islâmico ele é ditatorial, ele tem que ser assim. Porque, como eu disse, para você agir na realidade, você precisa de uma cosmovisão, você precisa ter pressupostos que serão basilares, que você jamais irá questionar, para agir na realidade. Se o homem muçulmano é incapaz de apreender a verdade, mas ainda assim ele tem que agir na realidade, então ele vai agir baseado em quê? Ele vai agir baseado apenas na revelação. E ela está onde? No Corão e nas Sunas.
É por isso que nos 2 vídeos, né, nos meus vídeos anteriores, eu expliquei lá que todo homem muçulmano ele tende a uma certa igualdade. Porque, por exemplo, se você pega um católico aqui do Brasil, eu, por exemplo, sou um católico do Brasil, e você pegar, sei lá, um católico português, ele vai ser diferente de mim, não vai ser igualzinho, tá? E pode ser até daqui do Brasil, você vai encontrar católicos completamente diferentes a mim. No entanto, muçulmanos, todos eles tendem a igualdade, todos eles tendem a uma certa homogeneidade, porque todos eles vão seguir aqueles princípios, porque o Islã não é uma religião tal qual o cristianismo. Porque o cristianismo é como se fosse, assim, me abrindo a possibilidade de falar, de cometer algum erro. O cristianismo é uma soma de fatos históricos e um método de salvação da sua alma individual. Basicamente isso. Pode ser que eu tenha esquecido de abordar aqui um pouco, é uma generalização um pouco grosseira, mas é basicamente isso. Fatos históricos e um método de salvação da sua alma. O Islã é isso? Não. O Islã não é um método de salvação da sua alma. O Islã é um código civil. É uma maneira de você criar uma sociedade. Só que a nossa sociedade, ela funciona de outra forma. Como eu disse, a ideia de direitos humanos, liberdade, voto universal, isso tudo vem de princípios cristãos, são respostas a perguntas que o mundo judaico-cristão se fez e que o mundo islâmico não se fez porque ele não pode fazer, porque ele não pode aprender a verdade, porque ele não pode entender o que é certo e o que é errado sozinho. Um ateu muçulmano, ele funciona diferente do ateu cristão, dos exemplos que eu citei lá no começo do vídeo, exatamente por causa disso, porque ele não vem dessa cosmovisão da gente, da cosmovisão judaico-cristã. É por isso que na Espanha, nos últimos 10 anos, se não me engano. Não, teve um ano, eu esqueci qual foi o ano. Esse caso é citado no livro Closing of the Muslim Mind, que teve um único ano na Espanha, foi traduzido mais livro do que em 100 anos no mundo árabe inteiro. Tem um caso muito curioso de um general muçulmano, eu não me lembro qual ano que foi, que ele chegou, invadiu um lugar e tinha uma biblioteca enorme. E ele mandou botar fogo em todos os livros. Aí um dos seus capitães lá disse assim, mas peraí, calma lá, pô, tem vários livros aqui, tem conhecimento, a gente pode aproveitar isso aqui. A resposta do general foi a seguinte: tudo que está nesses livros aí, ou está contido no Corão, ou não está contido no Corão. Nos 2 casos, é completamente irrelevante. Ou seja, é irrelevante porque já está, ou é irrelevante porque não está, porque tudo que eu preciso está lá. É assim que o mundo é enxergado pelos muçulmanos. E, como eu disse, né? Para nós cristãos, a ideia de direito humano, você tem valor pelo simples fato de ser humano, já que a sua imagem é semelhança de Deus. Essa ideia é impensável no Islã, porque, como eu disse, o homem muçulmano, ele não é imagem de semelhança de Alá. O que vai definir os direitos que você tem é uma definição a posteriori que está dada no Corão. É por isso que no Islã existe diferença no tratamento para homem, no tratamento para mulher, no tratamento de homem livre, no tratamento de escravo, de fiel e infiel, enfim, porque isso muda, sabe? Se você for um homem fiel, porque fiel para eles é qualquer um que seja muçulmano. Se você não for muçulmano, você é infiel. Se você é um homem infiel, o tratamento é outro. Você é tratado como bicho. Se você for fiel, você é um seguidor do Islã, se você for mulher, o tratamento é X. Se você for homem, o tratamento é Y. Se você for um escravo, aí é outra coisa também. Esse tipo de coisa ocorre porque não há valor intrínseco da pessoa. Você não tem um valor por ser uma pessoa. Você tem um valor se você for fiel. Se você não for, filho, aí é contigo mesmo. São essas coisas que fazem completamente incompatível um muçulmano e a civilização ocidental. Se a nossa civilização se islamizar, de acordo com a profecia autorrealizável do René Guénon, que também é assunto para pelo menos uns 5 vídeos aí, de acordo com a profecia autorrealizável do René Guénon, se o Ocidente vier a se islamizar, prepare-se, porque o mundo vai ser completamente diferente. Porque tudo isso que você conhece, todo o nosso mundo ocidental, ele é um mundo judaico-cristão. Ele é um mundo que tem essa cosmovisão, entendeu? E existe uma ligação entre a cosmovisão islâmica, existe uma aproximação muito grande, e a ideia de globalismo, que essa explicação é para o próximo vídeo, que eu logo irei postar, que eu já está em processo de produção, não se preocupe. Eu também não quero dar promessa, porque eu também já fiz várias vezes, já disse para vocês que eu ia fazer o vídeo já, e acabava não fazendo. E acho que é suficiente, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui dentro das minhas anotações.
Como eu disse, a igualdade não é um conceito auto-evidente no Islã, né? Porque você precisa do mediador, que no caso seria o Corão. Como eu estava dizendo, se você muda princípios filosóficos, se você muda princípios teológicos, de tabela você vai mudar princípios filosóficos também. Está contido nessa explicação que eu dei. Se tem alguma coisa que está faltando aqui, vocês depois vão ter que me explicar, que eu passei 20 minutos de vídeo sem fazer um único corte, então pode ser que eu tenha perdido algo aqui na explicação. Qualquer coisa perguntar aqui embaixo eu respondo, e é isso aí, pessoal, beleza? Valeu, um forte abraço para todo mundo e até a próxima.